Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Hoje nós estamos na terceira mensagem, terceiro vídeo dessa série, que é o nosso foco é a eternidade. Hoje nós vamos estar falando no capítulo 5, 2 Coríntios, do verso 1 ao verso 10. Mas antes, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva do que nós, dos dois vídeos anteriores, das duas mensagens anteriores, do que Paulo deixou de ensinamento para a gente. Vou falar aqui em 3 pontos, vamos deixar assim, do que ele ensinou para a gente, Mas antes eu gostaria de pedir a você, se de repente você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, abençoe esse canal, compartilha, curte, compartilha aí com os conhecidos, com os seus amigos, com família, para que essa mensagem também chegue para mais outras pessoas, abençoando assim esse canal. O intuito dele, o propósito dele é levar a palavra do Senhor. Amém? Bom, no primeiro ponto, que nós vimos nesses duas mensagens anteriores, o primeiro é que sabemos a diferença, Paulo fala sobre a diferença do homem externo, e do homem interior, do externo e do interior, e que devemos estar focados no interior. Que aí ele dá o exemplo do nosso corpo mesmo, falando que é aquele que foca no mundo exterior, nas coisas externas, não na coisa celestial, no Senhor, na eternidade. É como o nosso corpo vai envelhecendo com o passar do tempo. E é finito, se desgasta, fica doente, cada dia que passa fica mais cansado, ao invés do nosso interior. O interior é aquele que age pela fé, a fé no Senhor, E aí quem vive pelo interior, o seu interior, que é a fé, que é a alma, é renovado todos os dias. Então é diferente, é o inverso, Aquele que vive pelo exterior, seus interesses pessoais, as suas coisas só focada nessas coisas, vai só se perdendo, acabando, é finito. Mas aquele que vive no interior, que é pela fé, é renovado todos os dias. Segundo ponto, fala sobre, compara o peso da glória, em relação à tribulação que nós passamos aqui, porque de fato a tribulação ela chega considerado leve, A gente pode dizer assim, a tribulação é leve comparada ao peso da glória, Quer dizer que embora seja difícil, todas as nossas dificuldades aqui, tudo que passamos, mas quando a gente olha, quando a gente olha para frente, olha que é eterno, olha para o Senhor, quando a gente almeja estar com o Senhor na glória eterna, essas dificuldades que passamos aqui são leves e são passageiras também, Já tudo passa, tudo acaba nesse tempo aqui. Terceiro ponto, aquele que focar no invisível e não no visível, focar no ser humano de forma geral. Nós focamos muito naquilo que nós vemos, acreditamos muito naquilo que enxergamos, que apalpamos, e não no que nós não vemos. Às vezes ter fé naquilo que nós não vemos é algo muito difícil para o ser humano. Tem uma passagem que fala quando Jesus ressuscitou, e Tomé disse que só acreditaria se tocasse em Jesus, se visse as feridas de Jesus. E aí Jesus entrou ali, e é como se Jesus chegou e falou: vai tocar, olha, só pode ver o furo, E aí ele tocou em Jesus, ele enxergou ali, e aí ele creu que de fato era Jesus. E Jesus foi e falou para ele: você só creu porque me viu. E se você não me visse, você não ia crer. Então
Então hoje muitos estão assim, sem acreditar na palavra do Senhor, porque não vê, né? Não vê de forma espiritual, né? Nós não enxergamos, né? Mas um dia, todos nós que seremos levados para a glória eterna, vamos estar face a face com o Senhor, face a face com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Amém? Então, agora nós vamos ver 2 pontos importantes no capítulo 5, fala sobre a constante, sobre a casa e a tenda, né? Falando sobre a casa, a tenda aqui, que é a nossa morada, e a casa, aquela que o Senhor está preparando para nós. E está falando sobre a ausência e a presença. Vamos ver agora o que Paulo está falando para nós no capítulo 5, do 1 ao verso 10. Então eu vou falando, lendo e falando a respeito, como nos outros vídeos, nas outras 2 mensagens, lendo um por um aqui, de repente posso ler 2 ou 3 juntos, para que a gente e passando essa mensagem para que a gente venha entender o que Paulo está falando para nós. Vamos lá então? Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Aqui Paulo começa fazendo essa comparação, né, de tenda, casa celestial. Nessa época, Paulo era construtor de tenda, então ele faz assim, né, vamos dizer assim, essa comparação entre a nossa moradia aqui e a moradia, a casa que o Senhor está preparando para nós, né? Então a tenda, né, que ele construía era algo assim que durava pouco, rasgava, ficava velha, com pouco tempo de uso, não era algo que tinha que era seguro, né? Então ele comparava essa tenda, né, a nossa moradia aqui, nós estamos aí, bate um temporal e pode levar tudo, uma enchente, um terremoto, né? O edifício pode ser o mais forte que tiver, com toda a tecnologia que tivesse vindo, de repente um maremoto, um tsunami vai invadir tudo e vai levar tudo. Então aqui a nossa tenda, a nossa moradia, ela é frágil, mas a casa que o Senhor está preparando para nós é eterna, né? E aqui a mensagem que a gente tem que estar focado é aquele que está falando sobre nós que cremos no Senhor Jesus. Falando para aqueles que acreditam, que têm fé no Senhor, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para nos dar a chance, a oportunidade da gente, poxa, Jesus morreu por mim, eu vou me consertar, eu vou andar conforme a palavra do Senhor, porque eu quero estar na eternidade com o Senhor, eu quero estar face a face com Jesus. Jesus, quando esteve aqui, os discípulos e todos aqueles que, né, tiveram oportunidade de ver Jesus face a face, mas muitos não creram nele, né, porque estavam apegados às coisas desse mundo, né? Enquanto a gente se apega na coisa desse mundo, entramos num viés de religiosidade, né? Tiramos apenas algumas coisas da palavra de Deus que nos beneficia, né? E só falamos disso, só vivemos essas coisas que é fácil de viver, né? Mas viver a palavra de Deus, nós temos que abrir mão do que é errado, do que é contra o Senhor. E aí muitos não acreditavam em Jesus porque Jesus nasceu de Maria e José. Mas quem é você? Você nasceu de... Eu vi você, seu pai, sua mãe, sei quem você é. Como é que você diz que é o Messias? Como você diz que é o meu Salvador? Não creram. Viram e não creram. Imagina aquele que não vê, né? Mas aquele que realmente crê na palavra de Deus, né? E com certeza
vai alcançar a eternidade, né? Então essa palavra é para quem crê em Jesus. Essa palavra é para quem almeja estar na presença do Senhor na eternidade. Quem não crê não vai acrescentar em nada. Mas eu digo para você, se você crê em Jesus e não está no caminho de Jesus, o Senhor nos dá tempo, oportunidade a todos os dias. Se arrependa, se corrija. De repente você conhece Jesus, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo se afastou, ficou se sentindo fraco e desistiu. Mas o Senhor te dá sempre uma nova oportunidade. Basta você se arrepender. O Senhor está sempre de braço aberto. O Senhor sempre nos perdoa, desde que o arrependimento seja verdadeiro, seja sincero, vindo realmente do coração. E você pedir perdão ao Senhor, e Ele vai te dar uma casa eterna para você estar com Ele na eternidade. Amém? Versículo 3. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Ou seja, se nós estivermos na presença do Senhor, e quando Jesus vier nos buscar, não seremos achados em pecados, porque só será levado quem não estiver em pecado, né? E pecado aqui, às vezes as pessoas podem achar mais... todos nós somos pecadores. Ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra coisa, né? O pecador é aquela pessoa que comete um erro, se arrepende durante aquilo que fez de errado e não vive mais aquilo. Nós somos pecadores, e a palavra nos diz que todos nós somos pecadores. Mas aquele que abre mão do pecado, se arrepende e não comete mais, é esse que não estará despido, né? E que é o pecado, né? Porque enquanto estamos nessa tenda, ou na terra, nesse tempo que nós vivemos hoje, nessa moradia que vivemos hoje, gememos e somos afligidos, ou seja, choramos, porque às vezes somos às vezes somos humilhados, às vezes somos perseguidos, às vezes somos injustiçados, né? Às vezes choramos por tantas outras situações que a emoção vem, né, do sofrimento, somos afligidos, pois não queremos ser despidos, pois não queremos ser afligidos, sofremos por abrir mão do pecado. Mas por que abrimos mão? Por que sofremos? Porque nós almejamos e estamos focados na eternidade. Mas sim revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, aquilo que é mortal, esse corpo mortal, seja absorvido pela vida eterna. Ou seja, nós vamos ser transformados, nosso corpo será glorificado e nós vamos ser absorvidos, levados para a glória eterna. Mas para isso temos que resistir e vencer as nossas aflições aqui. 5. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aqui ele está dizendo que presentes no corpo e ausentes do Senhor. Mas aqui, né, ausentes do Senhor, que ele quer dizer aqui que a gente não consegue mais estar... Jesus foi, né, foi levado, está no céu. A gente não vê mais, a gente não consegue, né, tocar em Jesus. Então, estamos aqui presentes no corpo, mas ausentes do Senhor. Não estamos mais como os discípulos, por exemplo, estavam diante de Jesus. 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ou seja, né, apesar de não vermos Jesus, poder poupar, segurar nas mãos dele, mas nós cremos que ele está conosco. Cremos no sacrifício dele, cremos que ele vai vir nos buscar
Aleluia. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Preferimos estar ausentes desse corpo corrupto, sujo, né? Porque, embora talvez as pessoas achem que a gente vai como se fosse um fantasma, né? Não, nós vamos subir com o nosso corpo. Mas esse corpo, ele será transformado, glorificado. Então, toda essa maldade que existe dentro de nós, todo esse um corpo que é envelhecido, isso será glorificado. Isso não vai mais acontecer, né? Por quê? Porque não estaremos mais vivendo num mundo de pecado. Não vai existir o pecado. É o pecado que adoece, é o pecado que envelhece, é o pecado que brota tumores, né? Câncer, né? Na vida, pandemias, né? É o pecado, que esse mundo está condenado. E a gente pergunta, poxa, como que uma pessoa saudável, uma pessoa do bem e fica doente? É gerado pelo pecado. Isso não quer dizer que a pessoa está vivendo em pecado, mas vivemos num mundo condenado pelo pecado. Um mundo que o inimigo está presente e ele reina nesse mundo. Então nós somos afligidos aqui e passamos todas essas situações. 9. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Aleluia. E aqui está dizendo, né, o final, Paulo aqui encerra nesse último versículo 10, né, está falando aqui do juízo final, depois que nós formos levados e nós seremos julgados. Estaremos diante do tribunal de Cristo. Aquele que apesar de toda a dificuldade que né, nós lembramos que lá no início lá disse que o peso da glória, né, faz com que a nossa tribulação se torne leve. E ela só é possível se tornar leve porque se a gente perseverar. Porque a gente só vai sentir mesmo. Enquanto estamos aqui, ela está difícil, está pesada, e é pesada, né? Mas quando nós formos levados, nós vamos... Claro que lá a gente não vai lembrar, né? Mas é como se a recompensa, né, da salvação, da eternidade, faz com que esse pequeno período que nós vivemos aqui, né, vamos botar 100 anos, vamos botar assim uma meta de 100 anos, que se todo mundo vivesse 100 anos, é muito pouco tempo, é quase nada diante da eternidade. Então se torna leve a nossa perseverança, nós permanecermos firmes na fé, não abandonar, não desistir. As coisas às vezes estão difíceis e a gente queremos dar ouvido às coisas desse mundo para ter justificativo de desistir, de seguir o Senhor, né? Tem pessoas que começam a acreditar em outros deuses, em outras fés, né? Em outras religiões, que eu digo, quando parte que foge da palavra de Deus, né? Crê em coisas que Deus não está presente, Deus foge da existência de Deus, do amor de Deus, né? Porque tudo que foge da palavra de Deus, Deus não se agrada, com certeza Deus condena, né? Então as pessoas começam a ouvir, até dar ouvidos à astrologia. Quantos já não seitas, né, que já se mataram, aqueles seguidores tudo, porque amanhã vai acabar o mundo e todo mundo se mata. Por quê? Porque essas pessoas perderam a fé, desistiram, ou até mesmo nem nunca seguiu o Senhor, mas porque negaram já desde quando foi apresentada a palavra para elas, negaram de ouvir, não quiseram nem ouvir,
Muitos não querem nem ouvir falar de Jesus, mas quer ouvir as enganações desse mundo, né? Quer ouvir aquilo que, sabendo que está sendo enganado, mas pelo menos acha que não vai passar por dificuldade. Se o ímpio, aquele, né, que a gente fala ímpio, aquele que não crê no Senhor e não vive de acordo com a palavra do Senhor, ele não fica doente, não? Ele não sofre, não? É claro que sofre. Tanto aquele que não crê no Senhor, como aquele que crê no Senhor, aquele que é fiel à palavra de Deus, todos nós sofremos, porque vivemos aqui. Mas quando esse tempo aqui acabar, né, e aquele que crê no Senhor e vive de acordo com a palavra dele, será levado para a glória eterna e estar de novo face a face com o Senhor, poder tocar no Senhor, poder dar um abraço em Jesus, né? Poder dar um abraço em Deus Pai. Já pensou o nosso Criador, a gente vê face a face Deus? Que maravilha, que glória! Mas aquele que não quer acreditar, ou aquele que desistiu de seguir Jesus, vai parar, como a palavra diz, vai para o lago de enxofre, a eternidade, né? Então, se você crê nessa palavra e de repente está desanimado ou em dúvida, ou falando, depois eu vejo isso, ou eu sou novo ainda, ou então diz, eu quero, mas Jesus não vai me perdoar, eu tenho feito tantas coisas erradas. Jesus perdoa. Se arrependa enquanto há tempo de se arrepender. Jesus está voltando. A gente não precisa nem ser, né, que as pessoas também ficam querendo ouvir um profeta trazer uma notícia nova, dizendo Jesus está voltando amanhã ao meio-dia. As pessoas estão querendo ouvir isso. Mas Jesus está voltando. A palavra de Deus é fiel e ela se cumpre. Não sabemos como. Ele mesmo disse, vai vir como um ladrão vem. A gente não sabe quando o ladrão vem, não é mesmo? De repente ele chega e nos ataca. Jesus não vai vir nos atacar. Jesus vai vir para nos levar. Aquele que está com Ele, aquele que caminha com Ele, aquele que ama a palavra dEle, Ele vai vir, mas vai vir de surpresa, né? Qualquer momento Jesus pode vir, né? E a gente vê que o mundo já está naquela fase que a Bíblia fala. O amor se esfriará, né? Muitos vão negar a Deus, falsos profetas se levantarão falando que é Cristo, prometendo grandes coisas, fazendo milagres, muitos acreditando, achando que aquela pessoa é Deus. Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque eu creio que você crê no Senhor, que você está no caminho. Eu creio que essa palavra te traz alegria, fervor, renovo, esperança no Senhor. Amém? Vamos falar com o Senhor? Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, mais essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje, dizendo que nós devemos, ó Pai, estar almejando sempre estar com o Senhor na eternidade, que o Senhor está preparando uma casa nova para nós, uma casa eterna, que não tem traça, que não tem sujeira, mas uma casa linda para nós morarmos. Muito obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor tem por nós. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias da gente se corrigir, de a gente se arrepender e dizer para o Senhor, perdoa, Pai. Eu quero daqui em diante, da agora em diante, andar conforme a Tua palavra, fiel, obediente a Ti, porque quero, Senhor, estar na eternidade com o Senhor, colocar a minha mão, segurar no Senhor, abraçar o Senhor, ser abraçado pelo Senhor. Quero estar na eternidade com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos Teus
o ensinamento que o Senhor deixou para nós, que é a Tua Palavra, a Bíblia. E quando nós pegamos a Tua Palavra e seguimos ela, sentimos, Pai, que estamos no caminho certo. Esse mundo é difícil de caminhar. Há muitos buracos no nosso caminho, há muitas armadilhas, há muitos querendo nos derrubar, há muitos querendo nos enganar, há muitos querendo nos matar. O diabo está aqui para nos tirar a salvação, está rodeando todos nós, querendo que nós venhamos acreditar nele. Mas cremos em Ti, no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e nos criou com a Sua semelhança e nos enviou o Teu Filho, o nosso Salvador, para que nós tenhamos a vida eterna com o Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. E obrigado também porque o Senhor nos dá o direito de decisão, se eu quero seguir o Senhor ou não. O Teu amor é tão grande por nós que o Senhor nos permite até te recusar. Mas mesmo aquele que o recusa, o Senhor dá a oportunidade de se arrepender e dizer: não, Pai, eu me arrependi e eu quero seguir o Senhor. Aleluia. Abençoa, Senhor, todo aquele que estará ouvindo esta mensagem, o ama e te segue e é perseverante na fé. Derrama, Senhor, a Tua unção na vida de cada um. Que continue firmes, que continue na rocha da Tua Palavra, que venha resistir todo o mal desse mundo, porque um dia estaremos na vida eterna com o Senhor. E abençoe, Senhor, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados na fé. Toque em cada um. Gera, Senhor, arrependimento, renovo de fé, que venham se reconciliar com o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, por mais esse momento da gente estar meditando na Palavra de Deus, que é maravilhoso, não é mesmo? E a gente sabe que a gente tem pouco tempo para falar de Deus. Em muito pouco tempo seremos proibidos de falar e até mesmo de ouvir a Palavra de Deus. Pense nisso, medita, porque os finais desse tempo estão chegando. Não perca tempo. A vida é curta aqui. Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo vídeo.